Questão 3. O texto 3 é relativo ao horóscopo do signo de Gêmeos, consultado no dia 6 de dezembro de 2014. O exemplo é inadequado à marca desse tipo de gênero textual é. Então já falou que é um horóscopo, então um texto preditivo, tá legal? Então vamos lá. Vamos observar a linguagem aqui, né, empregada e tal. Vamos então a esse texto primeiro. A lua cheia entra em sua fase crescente no signo de Gêmeos e vai movimentar tudo o que diz respeito à sua vida profissional e projetos de carreira. Então veja, olha, a lua cheia entra em sua fase crescente no signo de Gêmeos, e por que ele é preditivo? Porque ele prevê, olha, e vai movimentar tudo que diz respeito à sua vida profissional e projetos de carreira. Os próximos dias serão ótimos para dar andamento a projetos que começaram há alguns dias ou semanas. Os resultados chegarão rapidamente, então é uma previsão, concorda comigo? Beleza, então vamos lá. Então se quer o exemplo que é inadequado à marca desse tipo de gênero textual. Quando a banca ela coloca várias características, né, de elementos de linguagem e tal, e pede a inadequada, eu sempre falo que é uma questão didática. Por quê? Porque você vai ter 4 alternativas colocando características importantes desse tipo de texto, desse gênero textual aqui. Concorda comigo? Então a gente tem que aproveitar isso. Então vamos lá, vamos observar aqui. Olha só. Então ele quer o inadequado, tá? O exemplo que é inadequado. Então há aqui presença de formas verbais no futuro, como vai movimentar. Realmente, então, se é um texto preditivo, se ele traz uma previsão, ele coloca coisas voltadas para o futuro, ok? Os resultados chegarão, os próximos dias, vai movimentar. Exatamente, então cabe. Vai movimentar, ele tem a intenção de transmitir uma ideia futura. Vai movimentar, a gente vê na aula de locução verbal, é uma locução verbal modal de intento futuro. A mesma coisa que nós falarmos, né? Movimentará, tá legal? Então, vai movimentar é o mesmo de movimentará, tá? Outra coisa, há uma predominância de previsões positivas, como serão ótimos. Então, agora é a base textual, né? Então, a gente vai observar aqui, ó, é um texto preditivo, e nesse texto preditivo tem previsões positivas. Vamos avaliar. Tem alguma coisa negativa aqui, ó, a lua cheia entra em sua fase crescente no signo de Gêmeos e vai movimentar tudo que diz respeito à sua vida profissional, para o bem e para o mal, e projetos de carreira. Os próximos dias serão ótimos, positivo, para dar andamento a projetos que começaram há alguns dias ou semanas. Os resultados chegarão rapidamente. Os bons resultados chegarão rapidamente. Então são previsões positivas, né? Então cabe, certinho. Letra C. A utilização de jargão da área de astrologia como entra em sua fase crescente. Jargão da área de astrologia. Então, na aula de variação linguística, a gente fala sobre o jargão. O que é o jargão? É aquela linguagem típica de determinada área, tá legal? Então, em determinada área de conhecimento, determinada profissão. Então, a gente vai observar aqui, ó, a utilização de um jargão da área de astrologia. Entra em sua fase crescente. A astrologia trabalha muito com a lua, né? Então, olha só, ele colocou a lua, entra em sua fase crescente. Então, é a linguagem típica desta área da astrologia. Concorda comigo? Então, eu posso entendê-lo como um jargão. Sim, cabe. Show de bola. Letra D de dado. O emprego de vocábulos de sentido pouco específico, como os resultados chegarão. Um resultado, a gente tem precisão num texto preditivo? Precisão? Não, porque é uma previsão. E aí o que acontece muito nas previsões? O futuro, os resultados, o futuro, ele é colocado de uma forma mais geral. Por quê? Porque alguma coisa pode acontecer, de repente isso que ele previu não era exatamente assim, mas foi algo próximo disso. Então há uma intenção, né, discursiva nesse ponto também, tá legal? Então intencionalmente não há uma precisão, um detalhamento necessário aí, tá legal? Há uma previsão de maneira geral, ok? Por isso a gente vai observar, cabe, né? Resultados chegarão, não há um sentido mais específico aí, o detalhado, né?
Alternativa E, pô, tem que ser essa aí, é inadequada, não é possível. O emprego de pronomes diretamente relacionados ao interlocutor, como em sua fase crescente, está aqui, ó. Aí vamos lá, vamos observar aqui, tá? Esta é uma questão, uma prova, que cobrou gênero textual. Mas você foi trabalhando em cima da linguagem. Mesmo que não tivesse estudado nada de gênero textual, pedindo a inadequada e com bastante atenção, olha, a lua cheia entra em sua fase crescente. Quem é que tem a fase crescente aqui? É a lua, não é o interlocutor, não é o leitor do texto. Concorda comigo? Então o pronome não está diretamente relacionado ao interlocutor, não está falando com o leitor, correto? Mas o sua faz relação com quem? Com a lua cheia. É ela inadequada. Está vendo? Então a parte da linguagem ela é muito importante para você matar as questões.